A história começa com a jovem assassina Sulu, que se infiltra numa vila para roubar o Anel do Dragão. Ela se aproxima zombando da segurança patética, mas ao pegar o anel, um alerta de emergência é enviado aos guardas, que logo a perseguem. Seu parceiro corre para ajudá-la e nocauteia os guardas. Eles saem rápido da propriedade e embarcam num navio para discutir os planos. Ela diz a Yun, seu amor, que quer que os dois deixem a organização. No entanto, ele fica apreensivo e diz que o único jeito de sair da organização é pela morte. Ele a esfaqueia, mas descobre que ela trocou o Anel do Dragão por outro que tinha preparado para o casamento deles. Ela pega o Anel do Dragão e pula no oceano, mas o anel é ativado. Em outro lugar, vemos um homem lutando contra javalis demoníacos com seus ataques de raio. Ele sente uma perturbação no espaço-tempo e vai até lá. Na mansão humilde, uma jovem é torturada por um grupo. Isso reencarna no corpo da garota. Ela fica confusa no início, mas logo adquire as memórias do corpo. Ela começa a revidar e rapidamente ganha vantagem contra os oponentes. O homem chega e a ajuda a nocautear os agressores. Quando ele se aproxima, ela acaba atacando-o também. Ele se levanta, a agarra e a leva direto para o Palácio de Testes, onde todo mundo tem que passar no exame espiritual. Ele diz que ela foi testada aos 5 anos, mas tinha 0 de energia espiritual. A energia espiritual é dividida pelos 5 elementos e tem 7 níveis diferentes. Ela não tem afinidade com vento, água ou raio, mas seu grau espiritual para madeira e fogo é o nível mais alto. O famoso Anel do Dragão também é descoberto em seu corpo ao completar o teste. É um item lendário da época em que a deusa do espaço-tempo e o grande imperador Ninian lutaram juntos contra os seres espirituais. E quando o imperador morreu, a deusa selou sua alma no Anel do Dragão. Monstros em forma de corvo começam a aparecer assim que a sentem. O homem rapidamente manda Su embora em seu cavalo enquanto lida com os monstros. De volta à mansão, a serva de Su, Lulu, fica super feliz por ela estar bem. Su descobre que é a princesa herdeira. Ela bebe um chá, mas é nojento, porque desde que sua energia espiritual foi medida como 0, ela tem sido tratada como lixo. Especialmente por sua irmã Xuxi, que quer tomar seu lugar como princesa herdeira. Para a surpresa de Su, a garotinha revela que o jovem é o príncipe Jin Wang, o cultivador número 1 do mundo no elemento raio. Enquanto isso, no palácio do príncipe herdeiro, ele curte a companhia de belas mulheres. Mas de repente uma das garotas fala com voz de homem. A mulher se transforma numa figura misteriosa e os dois tramam contra Jin Wang. Ele relata a visita de Jin ao palácio de testes e nota que ele estava acompanhado por Su. O príncipe herdeiro visita a mansão humilde e Su é levada perante ele. Xuxi aparece e acusa Su de ter inveja de sua beleza e de tentar envenená-la. Xuxi também arranjou para o comandante do quartel mostrar uma recompensa falsa que ele alega ter sido emitida por Su. Enquanto discutem, o príncipe é atacado por um indivíduo desconhecido, que acaba sendo revelado como o Senhor. Beichen Ling, mestre do Palácio Beichen e presidente do quartel. Ele revela que o comandante do quartel aceitou um suborno. Ling é bem conhecido do príncipe herdeiro, e Su se pergunta se o príncipe é gay. O pai de Su a repreende pelo comportamento na frente do príncipe e a manda prender. Su acorda na masmorra e encontra Lulu chorando na porta da cela. Lulu tenta arrombar a fechadura, mas Xuxi aparece. Ela e suas servas começam a espancar a pequena Lulu. Xuxi tenta chicotear Su, mas Su agarra o chicote, a puxa e a ameaça. O pai delas aparece e a ataca, vendo-a como nada mais que lixo. A prisão treme e o príncipe Jin Wang chega arrombando o teto. Vendo Su naquele estado, ele fica furioso. O pai de Su de repente muda de lado e começa a criticar Xuxi por tramar contra Su. Ele tenta bajular Su, mas ela o chama de sem vergonha e decide cortar os laços com a família. Su é levada ao palácio do príncipe Jin Huan, e Jin tenta sentir o Anel do Dragão em seu corpo. Ele explica que o Anel do Dragão tem o poder do espaço-tempo, mas está suprimindo o poder de seus elementos fogo e madeira. Pensando em como Lulu foi espancada, Su pede ao príncipe para ajudá-la a liberar seus poderes. Ele tenta dar a ela vários elixires diferentes para desbloquear seus poderes, mas não importa quantos ela coma, não faz efeito. Quando isso não funciona, ele vai procurar os manuscritos e nota um na língua dos deuses antigos. Mas ao ler o pergaminho, algo sombrio emerge e o atinge. Ele acorda e vê sua mão sendo consumida, mas se choca com seu raio para contê-la. Su vai procurar o príncipe, mas o encontra inconsciente no chão. Ela tenta ajudá-lo, mas os olhos do príncipe ficam vermelhos, e ele de repente a agarra pelo pescoço.
Usando um caco de vidro, Su corta o príncipe e consegue se libertar, e ele logo desmaia. Uma entidade celestial, disfarçada de uma linda dama, chega e cuida da saúde dele. Mais tarde, Lulu conta que a figura celestial é Liu, a mestra do Palácio Yaoqi. O príncipe Jinwang aparece na frente dela e pede desculpas por tê-la machucado. Su pergunta se ele achou um jeito de liberar seus poderes, e ele diz que precisam da água do céu espiritual, mas ela só é encontrada no Palácio do Príncipe Herdeiro. Então a única opção é roubá-la, e Su está confiante de que consegue. Mais tarde naquela noite, eles se infiltram no Palácio do Príncipe Herdeiro. Na Sala do Tesouro, caem numa ilusão que os leva a uma armaria secreta, onde armas de todo calibre estão guardadas. Jinwang avalia a situação e nota que o objetivo é chegar à próxima porta. Ela é guardada por nuvens de trovão, então ele usa seu próprio raio para desviar os ataques das nuvens. Su corre para a porta, mas sente algo estranho na cabeça, como se uma lâmina misteriosa a chamasse. Ela se distrai e corre para a lâmina. As nuvens voltam e a atingem com raios, mas Su consegue usar a lâmina, pois ela a reconhece como sua mestra. Os dois passam pela porta e chegam à água do céu espiritual. O chão treme, e Su é arrastada para uma enorme esfera de água. Jin pula para salvá-la. Su começa a se afogar e Jin a beija para dar-lhe ar. O príncipe herdeiro vai pegá-los, mas quando chega, a prisão de água está quebrada e os dois sumiram. O príncipe herdeiro suspeita que eles escaparam por causa do poder do espaço-tempo. Os dois foram transportados de volta ao palácio de Jinwang, e até voltaram com o pote de alquimia. Liao aparece, trazendo notícias importantes sobre uma caça a feras raras nas montanhas do pôr-do-sol. Nas montanhas, Liu está animada para a caçada, mas Jin a decepciona, dizendo para ela ir na frente enquanto ele leva Su para um lugar seguro. Ele a deixa e lhe dá um pingente caso ela se meta em apuros. Ele volta para Liao. Um dragão aparece, cuspindo fogo neles, então eles combinam suas energias para lutar contra ele. Enquanto isso, Su descobre um ovo misterioso e fica super feliz. Mas o príncipe herdeiro aparece atrás dela. Ele a quer de volta, agora que sabe que ela tem o poder do espaço-tempo. Ele a avisa sobre Jinwang, dizendo que ele sofre de uma energia sombria que um dia o consumirá, mas ele usou o poder do espaço para suprimi-la, que absorveu de sua mãe, e fará o mesmo com ela. O príncipe herdeiro ouve o rugido de um dragão e uma explosão de energia é disparada em sua direção. Su cai e, quando acorda, procura o ovo e o encontra chocando. Ele choca um dragão que se liga a ela e de repente seu poder de espaço-tempo ativa e ela adormece. Quando ela acorda, se vê num lugar completamente diferente. O dragão pode falar e diz que este é um espaço que ela criou. O dragão explica a Su que só a alma dela pode entrar no espaço, então o corpo dela ainda está do lado de fora. O ajudante da princesa herdeira se aproxima do corpo de Su, vendo que ela desbloqueou seus elementos de madeira e fogo, mas sai rapidamente ao ouvir outra voz. Su acorda e encontra uma garota dizendo que Jinwang a enviou para procurá-la. No entanto, quando Su olha para o outro lado, a garota saca uma adaga. Enquanto ela tenta matar Su, o dragão dela aparece e come a lâmina da assassina, e até arranca a mão da mulher. Su se posiciona atrás da garota e a finaliza. Ela reconhece a garota como sendo uma das companheiras de Liao. O príncipe herdeiro acorda e encontra o pingente que Jin havia dado a Su. Jin aparece e o confronta sobre o paradeiro de Su. Liao implora para Jin descansar. De repente, Su aparece e Jin fica radiante por ela estar bem. Jin tenta se aproximar, mas ela o afasta. Ele pergunta quem a machucou e Su aponta para a criada de Liao. Jin diz que eles estavam com ele o tempo todo e pede para Su acreditar nele, mas ela acha que ele só está interessado no poder de espaço-tempo dela. Ela saca a adaga para afastá-lo, mas isso faz Liao defendê-lo. Porém, Jin entra na frente e leva o ataque para proteger Su. Vemos eles de volta ao palácio e a energia sombria de Jin está saindo do controle. Ele é mantido contido enquanto Ling e alguns anciãos tentam tratá-lo. De repente, um raio de luz aparece e Liao se materializa na sala, conseguindo acalmar Jin. Ela não conseguiu encontrar uma cura para Jin, mas sugere que precisam encontrar o grão-mestre Ang Yun, o melhor criador de poções da região. Su insiste em acompanhar Liao para encontrar o grão-mestre, dizendo que pode ajudar, mas Liao ri dela. Apesar das diferenças, elas chegam a um acordo e partem. No palácio do príncipe herdeiro, descobrimos que ele havia, na verdade, deixado Jin e Su irem. Ele quer matar Jin, mas o único jeito é deixar sua escuridão consumi-lo. Ele precisaria matar Su, que é a chave para curar sua escuridão, mas o príncipe herdeiro também queria os poderes de espaço-tempo dela para si. Seu parceiro o chama de muito ganancioso e os dois seguem caminhos separados. Su e Liao viajam em seu cavalo voador para a montanha Yunwu, mas descobrem que ela é protegida por uma barreira que desabilita seus poderes,
então são forçadas a escalar, o que Liao tem dificuldade. Su assume a liderança e finalmente conseguem chegar ao topo. Elas encontram o grão-mestre Hong Yun e Liao pede sua ajuda. Ele diz que não tem interesse nos presentes delas, mas que se lutarem, ele ajudará a vencedora. Liao cria inúmeras flechas disparando-as contra Su. Su desvia das flechas, mas quando algumas estão prestes a atingi-la, ela consegue bloquear com uma barreira de madeira. Liao perde Su de vista, e ela reaparece atrás dela com a espada no pescoço. E Su é declarada a vencedora, mas o grão-mestre também ficou impressionado com as habilidades de Liao. Ele a convida para participar de seu evento, onde escolherá um discípulo no próximo mês. Liao deixa os cuidados de Jin para Su e ela parte para se preparar para o evento. As duas então se preparam para voltar e tratar Jin, e o grão-mestre usa uma técnica estranha que as teletransporta pelo país. Su fica chocada como elas voltaram ao palácio e o mestre revela que usou magia espacial. Ele diz aos outros que para tratar Jin, precisa de uma grande quantidade de cristais de alta qualidade para fazer um elixir. Ling fica chocado com a quantidade de cristais necessários, e eles imediatamente reúnem todos os cristais que têm, mas descobrem que não é o suficiente. Ling explica a Su que os cristais têm diferentes graus com base na cor e que são encontrados ao cortar pedras, então é tudo uma questão de sorte conseguir os de alta qualidade. O dragão de Su, Meng, aparece salivando só de pensar em comer os cristais. Acontece que Meng consegue sentir o grau do cristal sem nem precisar cortá-lo. Su tem uma ideia e vai para o mercado. Meng se transforma em um cachorro. Eles vão ao mercado de adivinhação de pedras e Meng escolhe todas as pedras valiosas. Enquanto Su vai pagar, dois estranhos aparecem de repente no mercado e anunciam que estão comprando todas as pedras para o aniversário do avô deles. Eles são identificados como Hao e Ji, os jovens mestres da Casa Luoyao. Su tenta ignorá-los, se afastando, mas os dois tentam pegar sua bolsa. Acabam derramando todas as pedras no chão e as misturando. Eles não conseguem dizer quem é o dono de quais pedras, então Su propõe uma aposta. Cada um escolhe 3 pedras, e quem escolher as melhores fica com tudo. Os irmãos escolhem primeiro, mas quando Hao pega uma boa pedra, Meng rapidamente faz xixi nela para impedi-lo de pegá-la. Quando abrem as pedras, os irmãos têm 2 cristais, enquanto Su tem 3, então ela fica com todas as pedras. A irmã de Su, Xuxi, aparece e tenta convencer os irmãos a se juntarem a ela para lidar com Su, mas eles não estão interessados. Xuxi é então abordada pelo ex-parceiro do príncipe herdeiro, que afirma querer ser seu aliado para lidar com Su. De volta ao palácio, Ling fica chocado com a quantidade de cristais que Su conseguiu. Su e Ling esperam do lado de fora, e Hong Yin termina o tratamento de Jin. Jin é revelado em um estado muito melhor. Su diz a ele mais uma vez que pagou sua dívida e tenta ir embora, mas ele a manda ficar ao seu lado. Mas Su hesita porque quando a energia sombria dele sair do controle, ele tentará devorar o poder dela novamente. No entanto, o grão-mestre diz a ela que se ela ficar forte o suficiente, Jin não conseguirá devorar o poder dela, mas sim, ela será capaz de curá-lo. O grão-mestre diz a ela que se conseguir aprender a fazer um elixir a tempo, ele a deixará participar de seu evento de seleção de discípulos. Alguns dias depois, Su e Jin viajam juntos pelo oceano, e logo chegam a uma ilha que emerge do mar. Ela contém inúmeros livros secretos de cultivo que são muito procurados, mas navios chegam e logo se juntam a eles outras pessoas, incluindo Ling, os irmãos e Liao. Assim que entram, inúmeras portas são reveladas, mas só uma leva ao tesouro. Todos escolhem portas diferentes para tentar, e Meng salta das roupas de Su e pula em Liao. Liao fica irritada e sai para escolher outra porta, mas Meng abre a porta, sentindo o tesouro. Um enorme esqueleto de peixe emerge do chão e logo se transforma numa entrada, que parece ser a sala do tesouro. Depois que Su termina de escolher seus livros, todos são transportados de volta para o corredor. Liao fica arrasada porque Su encontrou a sala do tesouro pela porta original dela, e seu irmão Tian jura ajudá-la a se vingar. Há um terremoto, e todos se separam. Su é transportada para fora e é subitamente atacada por gelo. Tian, irmão de Liao, pretende matá-la e pegar os livros de volta para a irmã. O pé de Su fica preso e ela é encurralada num caixão de gelo. Há uma explosão e o caixão de gelo voa para o oceano. Quando Su acorda, se encontra em terra firme, embora ainda esteja presa no gelo. Jin a encontra e diz para ela namorá-lo por 3 meses, e Su concorda relutantemente. Jin usa seu raio para derreter o gelo. Ele consegue libertar Su, mas acaba caindo inconsciente. Su percebe que ele já estava ferido, mas ainda se esforçou muito para ajudá-la. Su colhe algumas ervas, mas logo é confrontada por Tian. Su foge dele enquanto ele ataca sem parar. Su é finalmente pega e suas mãos são amarradas enquanto eles vão procurar Jin. No caminho, ela diz a ele que precisa fazer xixi. Ela se esconde atrás de uma rocha e rapidamente invoca Meng.
que consegue facilmente morder a corda. Depois de um tempo, Tian percebe que Su escapou. Tian cria uma nevasca enorme para forçá-la a sair, e enquanto ela tenta evitar seus ataques, cai de um penhasco, aterrissando numa estranha área carmesim. Tian a segue, mas descobre que sua magia de gelo não funciona na área escarlate. Há uma caverna e Su se aprofunda na área. Uma tábua de pedra aparece, dizendo que a caverna de fogo só pode ser selada se você sacrificar metade do seu cultivo. Tian não se importa com a penalidade e sela a caverna. Logo, Jin chega, recuperado de seu ferimento. Jin fica furioso e o nocauteia. Dentro da caverna, Su desmaia de calor e Meng tenta ajudá-la. Ele tira o pote de alquimia dela e a coloca dentro. Su sonha em ajudar Jin e começa a colher ervas inconscientemente. Jin sacrifica seu cultivo e reabre a caverna. Ele encontra Su inconsciente no chão. Ela acorda e fica feliz em vê-lo. Quando abre a mão, encontra 3 pílulas. Jin diz a ela que são pílulas para ajudar a restaurar o cultivo. Ela as fez inconscientemente, enquanto queria ajudar Jin a se recuperar. Jin toma uma das pílulas e consegue restaurar o cultivo que sacrificou para abrir a caverna. Su fica feliz que com essas pílulas ela está qualificada para o evento do Grão-Mestre. O dia do evento chega, e os irmãos Lia planejam expor Su. O príncipe herdeiro atua como anfitrião do evento e anuncia as regras. Cada família pode enviar uma pessoa para apresentar um elixir que tenha criado. Se o elixir for de alta qualidade suficiente, o pote brilhará e eles poderão participar do evento. Ling passa casualmente com seu elixir, e Xuxi também passa. Quando é a vez de Su, Liao interrompe. Ambas jogam seus elixires, e a multidão fica impressionada com o brilho azul de Liao. No entanto, o elixir de Su é avaliado com um brilho roxo, o nível mais alto possível. Mas antes que Su se qualifique, Liao aponta que Xuxi já está na competição, e é contra as regras ter 2 membros da mesma família participando. Mas de repente, o plano dos irmãos para expor Su é colocado em ação, e ele revela que Su é, na verdade, adotada e não tem direito de participar por sua família. Esse plano sai pela culatra e Jin pula no palco, alegando que Su não está quebrando nenhuma regra. A próxima rodada começa, e cada participante recebe 15 minutos e um baú com ingredientes aleatórios para criar um elixir, e os 4 primeiros avançarão para a próxima rodada. O Grão-Mestre julga o nível e a qualidade de cada elixir. Su está em 5º lugar e perde a próxima rodada. No entanto, Link se retira e Su ocupa seu lugar. O próximo evento é um mata-mata sem regras. Su está contra Xuxi, e Xuxi rapidamente ganha vantagem ao lançar sua aura em direção a Su. Jin fica confuso como Xuxi conseguiu ficar tão forte de repente. Xuxi carrega seu poder, enquanto Su combina seus elementos de madeira e fogo para criar um chicote. No entanto, não é o suficiente para romper o ataque de Xuxi. Xuxi começa a comemorar, mas Su tira seu elixir e o come. Isso lhe dá um surto de poder e Su ativa sua magia espacial, destruindo a magia de Xuxi e purificando seu poder sombrio. Enquanto Jin observa, ele avista a figura sombria que estava ajudando Xuxi e o puxa. Ele é revelado como um membro do clã de assassinos que persegue Jin desde que ele era um menino. Enquanto Jin vai desmascará-lo, o homem usa uma técnica e consegue escapar. O evento final começa. Eles são transportados para um labirinto subterrâneo, mas Liao reconhece onde está. Eles estão nas passagens subterrâneas sob o palácio de sua família. São enviados para encontrar uma pedra de fogo. Meng acaba pegando a pedra de fogo que ele encontrou escondida na parede. Liao os encontra. Ela consegue ativar as armadilhas do labirinto, derrubando pedras em Su. Usando seu cachecol, Liao rouba a pedra de fogo de Su e derruba outra pedra sobre eles. Su fica confusa por ela conseguir ativar as armadilhas, mas Liao diz que o Grão-Mestre deve estar ajudando-a a vencer. Liao volta do labirinto e entrega a pedra de fogo ao Grão-Mestre. Eles são interrompidos por uma mulher que se revela ser Yan, a fada da névoa do clã demoníaco. Ela explica que 15 anos atrás, o Grão-Mestre aleijou sua discípula mais velha e prometeu uma substituta. Liao é levada e com ela fora, Su é escolhida para ser a nova discípula do Grão-Mestre. O Grão-Mestre e Su chegam ao pico de Yunhua. Ele fala sobre o lugar, mas Su não pode entrar em sua casa. Ele lhe dá um livro de ervas e diz que ela precisa memorizá-lo cada detalhe. Em outro lugar, Liao está pronta para se submeter e chama Yan de mestra, mas Yan lança um feitiço no rosto de Liao. Ela diz que é uma magia que revelará sua verdadeira aparência, mas Liao fica confusa, sem entender nada. Após um mês, Su memoriza o livro. O Grão-Mestre atesta, empurrando-a do penhasco. Su se concentra, abrindo um portal. Ele a parabeniza, e Su percebe que está aprendendo poções e magia espacial simultaneamente.
Su vai procurar o grão-mestre, mas lembra que é proibida de entrar. Contudo, ela vê uma pintura de uma mulher que se move e Su fica curiosa demais. Ela nota que a mulher empunha a mesma arma que ela. De repente, o grão-mestre aparece, assustando Su ao cortar a pintura sem querer. Su se sente péssima e busca um jeito de compensar o mestre. Ela consulta o livro, descobrindo que a pintura é feita de folhas de acácia, encontradas apenas na Floresta Negra Proibida. Su chega à Floresta Negra. Enquanto explora, uma garota surge correndo, perseguida por um golem. Su luta contra ele, atacando com seu fogo, mas o efeito é mínimo, quase nulo. Su abre um portal para recuar e a garota pula junto. A menina agradece Su por salvá-la e se apresenta como Mei. Logo são atacadas por raízes de árvores, mas Su é agarrada por uma raiz por trás e arrastada. As raízes levam Su à acácia e ela implora por folhas, mas a árvore a força a comer seu fruto. Su descobre que a acácia cresceu em seu espaço interior. A mulher da pintura do grão-mestre aparece, e então sabemos que Hong-Yun foi sua discípula. Ambos desaparecem e um bebê minúsculo surge. Su reconhece que são as memórias da árvore que começa a falar com ela. A árvore quer que Su seja sua mestra, para viajar com ela usando seu espaço. Enquanto isso, Mei e Meng encontram Su, mas ela está inconsciente, em seu espaço interior. São atacados por Li Yao e sua mestra. Su é capturada e Mei é derrotada, mas consegue enviar um de seus guindastes para pedir ajuda. Quando Su acorda, ela se vê aprisionada por Li Yao e sua mestra. Li Yao usa a poção reveladora de rosto em Su, e Yan vai se preparar para a chegada do grão-mestre. Uma máscara se forma no rosto de Su, e Li Yao se deleita com seu sofrimento. Mas Su a provoca, dizendo que ela esconde o rosto por ter ficado feia. Enquanto isso, Jin recebe a carta de Mei, informando sobre Su, e corre para encontrá-la. Su abre seu espaço silenciosamente, e raízes de árvores começam a se espalhar. As raízes se rompem e capturam Li Yao, mas Li Yao diz que ela não conseguirá escapar da barreira de sua mestra. Su diz a Li Yao que se ela a ajudar a escapar, lhe dará o fruto da acácia que cura todas as feridas e doenças. Li Yao a ajuda, Su lhe dá o fruto e Yan aparece atrás delas. A magia de Yan é forte demais, e ela domina Li Yao. Su desvenda o segredo da barreira. Su cria um sino mágico que toca, destrói a barreira, e todos caem do penhasco direto no mar. Enquanto isso, Jin e Ling chegam à Floresta Negra. Descobrimos que Mei tem o mesmo mestre que Jin. Sem saber onde Su foi levada, decidem se separar. Jin chega à névoa do crepúsculo e encontra o grão-mestre também procurando por Su. O grão-mestre diz a Jin para encontrar Su, mas o alerta que ela pode não ser a mesma. Su flutua em um pedaço de madeira e um navio passa. Ela é salva, e ao acordar, um homem entra no quarto. Ela fica chocada, reconhecendo-o como Yeon, seu amante que a traiu. Ele diz para não ter medo, mas Su se afasta dele e cai. Ela se olha no espelho e vê que seu rosto mudou, está diferente. Yeon explica que ele é a mesma pessoa do passado dela, mas este é na verdade seu mundo original. E Su fica se perguntando quem ela realmente é. Vemos Mei, enquanto ela procura por Su. Ling a provoca por usar uma panela na cabeça, mas Mei diz que foi por causa dela que Su sumiu, e que não vai tirar até encontrá-la. Jin aparece e manda eles levarem a sério, por favor. Ele diz ter enviado mais de 100 mil homens para procurar Su por todo o reino. Ling afirma ter recrutado 30 mil mercenários para ajudar na busca. Eles se separam para continuar, e Jin jura encontrar Su a qualquer custo. Enquanto isso, um grupo de assassinos foge enquanto o grão-mestre Hong-Yun os persegue. Eles sabem que não são páreo e pedem uma morte rápida, pois o clã proíbe revelar seus segredos. No entanto, o grão-mestre revela um token branco, e os assassinos o reconhecem como o Lorde Branco. Com isso, eles revelam a localização de Su, dizendo que ela está com Yun, o príncipe da nação Xijing. De volta ao navio, Su se encontra com Yun, que preparou um hot pot como teriam no outro mundo. Su tem um flashback de quando ela e outras crianças abandonadas foram adotadas para serem assassinas. Su está para baixo, mas Yun a anima com o hot pot e eles prometem ficar juntos para sempre. Yun tenta lembrá-la da promessa, mas Su não confia nele, pois ele a traiu, e muito. Yun explica que ela é originalmente deste mundo, e quando a esfaqueou, evitou seus pontos vitais. Foi seu último recurso para ativar o Anel do Dragão e fazê-la retornar a este mundo. Su diz que a única razão de estar com ele é para saber sobre sua identidade. Eles são alertados de repente, mas é apenas o servo. Su sai e Yun a segue sem demora.
Su vê um pássaro peculiar e navios no horizonte. Yun diz que o pássaro tem boa visão e é usado por espiões. Suspeitando que alguém o segue, ele instrui seu servo Dia a localizar o porto mais próximo para eles. Ao chegarem ao porto, acampam na floresta. Yun diz que foi designado para ser seu amigo na Terra, e seu pai conhece suas origens, incluindo os pais. Yun tenta distraí-la com o pôr do sol, mas Su diz que o tempo deles passou, e ele deve parar de tentar conquistá-la. Mais tarde, Su sai sorrateiramente, mas é pega por Dia. Su diz que ia ao banheiro, mas Dia insiste em acompanhá-la. Parece que estão sendo observadas. Su envia a Acácia e volta com Dia. Enquanto isso, a Acácia cresce e captura os espiões que o seguiam. Eram os homens que Din enviou para encontrar Su. A árvore entrega uma mensagem de Su ao grão-mestre, dizendo que pode consertar a pintura e lamenta não poder retornar. Os homens percebem que encontraram Su e rapidamente avisam seus amigos. No dia seguinte, a caminho do pai de Yeon, são atacados por guindastes de papel. Ling e In pode aparecer diante de Su, mas eles não a reconhecem, pedem desculpas e partem. De repente, um raio atinge, e Din aparece. Ele a abraça, feliz por finalmente tê-la encontrado. Mas ao ver seu rosto, fica apreensivo, agarrando-a com seu raio e questionando quem ela é. A situação fica feia para Su, mas Meng interrompe, pulando em seus braços e retornando ao seu espaço interior. Quando Din percebe, lembra-se do aviso do grão-mestre. Ela poderia não ser a mesma ao ser encontrada. Percebendo que é Su, ele diz o quanto sentiu falta dela. Mas Yun chega, pega sua outra mão e os dois começam a brigar por Su. No fim, Su encerra a briga, e Din pergunta por que ela ficou com Yun. Ela responde que Yun tem as respostas sobre sua identidade. Jin exige se juntar a ela, e Yun não tem escolha se não permitir. Eles fazem uma pausa para Hot Pot, e Yun conta histórias de seu passado com Su. Jin fica com ciúmes, e eles brigam de novo, desta vez por dar comida a Su. Enquanto isso, na Cidade Infernal, o mestre de Jin se encontra com seu outro discípulo, Shan. Eles tramam para ajudar Jin a reivindicar o trono, mas o mestre repreende Shan por falhar na missão. Ao sair, ele nota Liu entrando no quarto do mestre com um véu no rosto. Depois, Sean confronta Liao, perguntando por que ela usa um véu. Ela explica que seu rosto foi marcado e ele quer ajudá-la a ter justiça, mas Liao diz que não importa, e Sean se surpreende com sua maturidade. Liao se despede, mas ao sair, o grão-mestre passa e ela se pergunta se ele também estava lá para ver sua mestra. Enquanto isso, conhecemos o Imperador, que repreende o príncipe herdeiro. Eles discordam sobre a esposa do príncipe, pois o Imperador não abençoa a união. Ao sair do palácio, o príncipe herdeiro sabe que está sendo seguido, pois um talismã de papel se revela. Su e o grupo escalam uma montanha nevada para chegar à capital Shijin. Jin parece lutar contra uma condição, mas a esconde dos outros. São atacados de repente por uma matilha de feras, que se mostra um grande desafio. Jin consegue afastá-los, mas é afetado por sua condição. O grupo se separa, com Yin levando Su embora. Mas Su volta para ajudar os amigos. Ela se cobre com água benta e atrai todas as feras para si. Enquanto pulam nela, ela se teletransporta. Ela os leva para um penhasco agarrando-se à Acácia e as feras caem na água. Resta uma fera, e Jin a salva a tempo, mas acaba caindo inconsciente. Su o beija e o leva para seu espaço, o que ajuda a melhorar sua condição. Su jura que o curará quando ficar mais forte. Ao voltarem, Su verifica a Dia, mas aprende com galhos de Acácia dizendo que sabe o que ela fez. Dia havia colocado um tempero especial na refeição que atrai as feras da neve, normalmente pacíficas. Ela diz que queria ajudar Yun, separando Su de Jin. Quando Jin está pronto para atacá-la, Yun a ajuda e a defende. Su deixa pra lá, mas o avisa para não mexer com seus amigos. Assim que todos seguem em frente, Dia agradece a Hyun por protegê-la, mas ela desconfia e lança um feitiço para enfraquecê-lo. Mais tarde, ao chegarem ao palácio Shijin, o encontram escuro por dentro. Jin detecta 50 pessoas nas sombras, mas de repente há fogos de artifício, e o rei Oh-Yang aparece. Há uma produção inteira, enquanto ele canta para dar as boas-vindas a Su, e diz que faz mais de uma década que não a via. Ele pede para ela chamá-lo de tio, pois é amigo de sua mãe. Su pergunta como ele a conhece, e o rei começa outra canção. Quando jovem, o rei fugiu do palácio para explorar o mundo, mas acabou falido e sozinho. Foi então que conheceu a mãe de Su, que o alimentou e o ajudou a voltar ao seu país. Ao se tornar rei, ele jurou ajudá-la de todas as formas.
A última vez que a viu, ela trouxe Su e disse ter muitos inimigos, pedindo que ele usasse o Anel do Dragão para enviar Su à Terra onde estaria segura. Ele então enviou seu próprio filho, com a instrução de esfaqueá-la na hora certa. Jin fica confuso porque ela teve que ser esfaqueada, e Yun explica que o Anel do Dragão reage à raiva, e ser esfaqueada pelo amante poderia ativar isso. Ling pergunta ao rei se ele sabe onde está a mãe de Su, mas ele diz não ter ideia. Contudo, o rei conta a Su que sua mãe fez um último pedido, que ele a ajudasse a encontrar um ginseng de sangue, que ao ser comido, permitiria a Su herdar o legado de sua mãe. Mas infelizmente, o rei não teve sorte em encontrá-lo, e seus amigos também não fazem ideia. Ouvindo tudo isso, Su quer um tempo para pensar, e Yin diz que preparou o quarto dela especialmente. Ao verificar o quarto, Su o encontra cheio de coisas do seu passado. Há um batom que a lembra de quando Yin lhe deu um de presente, mas agora ela o joga fora. E Ming pensa que é comida, dá uma mordida, mas logo se decepciona. Su quer consultar seu livro de ervas sobre o ginseng de sangue, mas Ming a lembra que ela o jogou fora. Su não tem escolha senão reescrever o conteúdo do livro que memorizou. Enquanto isso, Jin pede a Ling para buscar informações sobre o ginseng e parte para contatar seus mercenários. Por outro lado, Mei fica bêbada e pede mais bebidas sem parar. A equipe a informa que o vinho está acabando, então ela vai procurar mais por conta própria. Enquanto Cambaleia encontra o rei, Yuan e Dia, que parecem estar planejando algo. O rei diz que enviará mais vinho ao quarto dela, mas ao sair, Mei envia secretamente um guindaste de papel para descobrir o que discutem. Su lembra com sucesso as propriedades do ginseng de sangue, que parece trazer enormes benefícios para feiticeiros espaciais. De repente, uma figura entra pela janela, e Su descobre que era apenas Jin. Ele ri de sua aparência bagunçada e lhe dá uma troca de roupas. Jin fica deslumbrado com o novo traje e diz para ela esquecer Yeon. Estão prestes a se beijar, mas Mei e Ling interrompem, dizendo ter notícias. Jin fica bravo e os eletrocuta. Por arruinar seu momento com Su, ele os pune, forçando Ling a segurar Mei sem tocar o chão. Ling relata que o ginseng de sangue é um dos tesouros oferecidos este ano pela mansão Muxian. Ele então conta que, em tempos antigos, um homem chamado Senhor Mu encontrou uma terra mística onde plantas e tesouros raros cresciam. Ele estabeleceu sua casa lá, mas era frequentemente atacado por caçadores de tesouros. Então, no fim, assinou um pacto de paz para abrir sua casa uma vez por ano e exibir 100 tesouros para as pessoas encontrarem e competirem. Mei continua a relatar o que ouviu. Dia reclama ao rei sobre Yuan, quase a deixando ser morta por Jin, e ameaça lançar seu feitiço nele de novo. O rei diz que ambos estão errados e lembra que trabalham numa tarefa com potencial para mudar o mundo, alertando-os para fazerem o trabalho direito ou serão substituídos. De repente, Yun pula no quarto e é imediatamente contido por Jin e Su. Ele veio para contar a verdade a Su, diz que seu pai conhecia a mãe dela, mas não estava contando toda a verdade. Ele os alerta sobre Dia, dizendo que ela não é uma serva comum, diz que devem ir atrás do ginseng de sangue, mas Jin se recusa a deixá-lo ir. Contudo, Yun argumenta que se não levarem ele e Dia, o rei desconfiará e enviará pessoas para segui-lo secretamente. Em vez de serem seguidos secretamente, Su concorda em levá-los apesar do protesto de Jin. No dia seguinte, o rei os despede e eles partem para a mansão Muxian. Ling se pergunta por que não voam até lá, mas Yun diz que devem economizar o máximo de força para enfrentar as armadilhas e obstáculos da mansão. Enquanto viajam, uma pedra gigante despenca. Jin usa seu raio para destruí-la, mas ela explode e cria uma névoa estranha. É um veneno peculiar, mas a Acácia salva Su com seu fruto. Su é pega e arrastada. Ela encontra Liao e se pergunta se ela trabalha com Yun e Dia, mas Liao diz que está ali para pedir outro fruto de Acácia. A maioria de suas cicatrizes curou, mas uma ainda permanece. Liao está disposta a dar tudo por outro fruto, mas Su lembra como ela tentou matá-la e a recusa. Ela dá o fruto para curar seus amigos e eles seguem caminho. O grupo chega à entrada da mansão Muxin, mas ela parece bloqueada. Ling tenta arrombar com força, mas não funciona. Ming aparece sentindo tesouros e arrasta Su para dentro. Os outros veem que armas são proibidas e rapidamente seguem Su. Lá dentro, Meng também sumiu, pois sua habilidade de encontrar tesouros não é permitida. É um caos completo na mansão, com pessoas encontrando e perseguindo tesouros por toda parte. Os irmãos Lia estão entre os que lutam pelos tesouros. De repente, um homem mascarado aparece declarando ter obtido o ginseng de sangue e foge rapidamente. Ouvindo isso, Jin manda o grupo persegui-lo, e Su usa sua magia espacial para avançar.
Ela tenta pegá-lo com a acácia, mas ele desvia e corre pela água. Liao aparece diante do homem, oferecendo-se para pegá-lo em troca de um fruto de acácia, e Su surge por trás. Mas o homem escapa, e Su acaba numa situação estranha com Liao. O homem os leva a um campo carmesim e desaparece. Enquanto os outros investigam, também são transportados para longe. Eles se veem transportados para uma floresta misteriosa. Jin e Su notam algo estranho e percebem que estão cercados por árvores de olhos demoníacos. Os olhos os cercam e atacam, querendo drenar seu poder espiritual. O grupo os afasta facilmente, mas parecem ser muitos. Eventualmente, alguns olhos se prendem a Su e absorvem seu poder. Su fica enfraquecida, e um enxame de olhos a ataca. No entanto, ela é salva por Liao, que pede um fruto de acácia por tê-la salvado. Su se pergunta por que sua aparência é tão importante, mas acaba dando o fruto, e Liao parte rapidamente. O homem misterioso aparece de novo, e enquanto o grupo tenta pegá-lo, ele afunda na água. Todos caem atrás dele, e são transportados mais uma vez. Desta vez, chegam a uma ponte nebulosa. Eles não sabem se devem atravessar, mas Dia se oferece para ir primeiro. Su envia a acácia atrás dela, por precaução, e enquanto Dia atravessa a ponte, uma corrente a agarra de repente. Apesar da acácia agarrá-la, seu galho se quebra. O grupo atravessa a ponte e vê que Dia está bem. Eles se encontram na parte interna da mansão, onde os melhores tesouros estão escondidos e onde o dono da mansão mora. Ao entrarem, encontram o local cheio de tesouros. Tem outro vislumbre do homem, mas ao segui-lo, encontram um beco sem saída. Enquanto isso, o homem misterioso se revela o príncipe herdeiro e se junta à sua esposa, Yue, a dona da mansão. Ela pergunta o que ele andou fazendo e o príncipe herdeiro diz que estava apenas observando as pessoas brigarem pelos tesouros. Mas Yue revela que o observava pelo espelho mágico e fica brava por ele ter levado um grupo de pessoas pelos pontos de teletransporte secretos direto para a área interna. O príncipe herdeiro diz que sabe que ela se sente sozinha, pois poucos chegam à área interna, então trouxe algumas pessoas aleatórias para entretê-la. Ouvindo isso, Yue pensa que ele é tão atencioso e pede desculpas por ter ficado brava. Mas de repente ouvem Jin e Yue-Hin falando sobre Su no espelho, e Yue percebe que o príncipe herdeiro está ajudando sua ex-noiva. Yu-Ah fica indignada, pensando que o príncipe ainda ama Su, então ela aperta um botão vermelho. O quarto começa a tremer, e o grupo é transportado, sendo cada um aprisionado numa barreira. Jin tenta usar seu raio para se libertar, mas é inútil. Su tenta usar sua magia espacial para escapar, mas também não funciona. Yun explica que a barreira é de jade especial, bloqueando quase toda a magia. De repente, um enxame de olhos demoníacos surge em cada canto. São bem mais avançados que os da floresta, capazes de mudar de forma e se adaptar rapidinho. Jin enfrenta uma serpente que ele destrói, mas ela se reforma num homem. A situação fica tensa, todo mundo apanhando dos olhos demoníacos. E bem quando a coisa ia ficar feia de verdade, os olhos sumiram. Uma bola de discoteca gigante desce, tipo do nada, e Yue-Un faz sua entrada triunfal. Ela se apresenta como a 186ª líder da família Mu. E o príncipe herdeiro também é revelado, olha só. Já que ele os trouxe para o seu entretenimento, ela resolve se divertir um pouco. Decide começar com a Su, trazendo-a para a frente. Para ser justa, ela restaura a força da Su, deixando tudo equilibrado. Ela a desafia para um combate. Se a Su conseguir vencê-la antes que o incenso se apague, ela os libertará e ainda dará o ginseng de sangue. Mas se a Su perder, todos os seus amigos serão mortos, sem dó nem piedade. O incenso é aceso e a luta começa. Su ataca com seu fogo, mas Yue desvia com agilidade, e há um clarão de luz. Yue também usa fogo, e o joga de volta na Su, mostrando seu poder. Su usa sua magia espacial e ataca Yue por trás, mas outro clarão surge, e Yue também usa magia espacial. Yue se teletransporta ao redor da Su, brincando com ela, e a joga no chão sem cerimônia. Su se pergunta como Yue consegue usar magia espacial, e Yue revela que sua bola de discoteca tem a capacidade de copiar todos os ataques para ela usar. O incenso está quase no fim, e o príncipe herdeiro entra em pânico total. Ele olha para Dia, que ele sabe ser do clã dos assassinos, mas ela está impotente. Yue percebe os movimentos estranhos do príncipe herdeiro e pensa que ele está sendo seduzido pela Su. Que situação! Yue fica furiosa e decide matar todos os amigos da Su. Todos são esfaqueados, e Su fica devastada. Yue chicoteia Su, que rasteja até Jin. Eles compartilham um momento, mas Yue interrompe, finalizando Jin e continuando a chicotear Su. Su desmaia e entra em seu espaço interior. A acácia então lhe revela que há um jeito de vencer. Su está desmoralizada, mas a árvore diz que Liao plantou uma semente da fruta que ela lhe deu, então há um galho extra lá fora que podem usar como arma secreta.
A Cassie irrompe do chão e também encontrou o ginseng de sangue. Yue fica chocada que o ginseng foi achado e lá fora parece que sangue começa a chover. Yue exige o ginseng de volta, atacando Su com seus tesouros, mas Su consegue bloquear ou evitar todos os ataques. Ela se aproxima do ginseng de sangue, mas Yue revela que Jin ainda está vivo, fazendo-o de refém. O príncipe herdeiro diz para ela escolher o ginseng de sangue, e Jin lhe diz que confia nela, de verdade. Su escolhe o ginseng de sangue e Yue finaliza Jin. Su começa a criar uma poção em seu caldeirão de alquimia. Enquanto Yue tenta impedi-la, descobrimos que o ginseng de sangue dará a um feiticeiro espacial o poder de voltar no tempo. Su desce em seu caldeirão e emerge com seus poderes despertos. Ela volta no tempo, alguns momentos antes, e impede Yue, esfaqueando-a com a acácia. O sangue de Yue flutua no ar, formando uma espada que entra na mente de Su. Depois disso, Su vê o príncipe herdeiro se esgueirando e o confronta. O príncipe diz que estava trabalhando disfarçado para ajudá-la. Ele afirma que colaborou com o rei Ouyang, Yun e o clã dos assassinos. Eles o instruíram a seduzir Yue e convencê-la a oferecer o ginseng de sangue como prêmio. Ele jura que não tinha más intenções, e Su, de repente, desaparece. Su volta no tempo, sem conseguir controlar o poder. Ela observa os eventos do dia anterior, mas não consegue interagir com ninguém. Tenta chamar a atenção de Jin, mas é puxada por uma força desconhecida. Contudo, ela consegue resistir, invocando uma gota de sangue que voa para seu corpo. Su acorda no corpo e fica feliz em ver Jin vivo. Ela tranca a porta, prevendo a chegada de Leng e Mei. Jin fica chocado com a forma como Su sabia que eles estariam lá. Su então conta a Jin sobre a catástrofe na mansão Mushin, onde viu todos os seus amigos morrerem e não pôde impedir. Mas Jin lhe diz que como todos estão vivos e saudáveis, ela salvou a todos, o que a alivia bastante. Su está prestes a avisá-lo sobre a conexão do rei Ouyang com o clã dos assassinos, mas ela congela de repente. Yun aparece enquanto Ling e Mei discutem lá fora, e Jin sai de repente segurando Su. Ele pede ajuda a Yun, e ela é levada para uma fonte de cura. O rei também chega e nota imediatamente a marca do ginseng de sangue na cabeça de Su. O rei fica encantado ao ver isso e age como se estivesse aflito com a condição de Su. Ele diz que trouxe os melhores curandeiros de sua nação para ajudar e pede a Jin que deixe Su sob seus cuidados, mas Jin insiste em ficar ao lado dela. Os atendentes do rei parecem suspeitos e eles são cercados por uma escuridão que tenta provocar o poder sombrio de Jin. Ling observa de longe e descobrimos que Jin previu isso. Jin está fingindo enquanto eles buscam uma forma de escapar. Ling fica de vigia, enquanto Mei corre para buscar ajuda da Cidade do Inferno. Mei entra na cidade para passar a mensagem aos espiões da Cidade do Inferno, mas os encontra todos mortos. Ela encontra uma mulher que reconhece como a terceira anciã, que lhe diz que a rede de espionagem deles na nação Tidin foi destruída. É impossível enviar uma mensagem para a Cidade do Inferno e a mulher se revela uma traidora, e Mei a enfrenta numa luta. Enquanto isso, de volta à fonte, Jin ouve vozes dizendo para ele consumir o poder de Su. Seu poder sombrio começa a se manifestar, e ele luta para se controlar. O rei se junta, usando sua magia para forçar Jin a atacar Su, mas Su bloqueia o ataque com sua magia que se ativa na hora. Enquanto Yun e Dia observam, Dia chama Jin de tolo, revelando que ela viu através do plano dele. Ela pegou Ling escondido nas árvores e foi quem eliminou os espiões da Cidade do Inferno. Dia zomba de Yun por se apaixonar pela Su. Embora ele devesse apenas fingir, Dia percebe que ele se apaixonou de verdade. Yun diz que não se arrepende, mas Dia revela que, assim que Jin absorver Su, eles reiniciarão o universo, Su desaparecerá, e só ela restará. O ritual continua, um círculo aparece e a água começa a subir, mas tudo é interrompido quando o Grão-Mestre surge. O rei fica chocado ao vê-lo, e o Grão-Mestre joga todos para longe com um poder imenso. Os atendentes do rei fogem todos, e o Grão-Mestre revela Ling e Mei, que o agradecem por salvar suas vidas. O Grão-Mestre confronta o rei, que tenta lutar, mas não é páreo, nem um pouco. Ele até joga o próprio filho nele, mas o Grão-Mestre o segura com firmeza. Ele comenta como o rei sacrificou o filho tão facilmente, mas o rei argumenta que se atingirem o objetivo, o filho não se lembrará quando reiniciarem o universo e trouxerem o mestre de Hongyeon de volta. Mas o Grão-Mestre diz que apesar de querer seu mestre de volta, sabe que isso seria contra os desejos dela. Ele continua a sufocar o rei, mas o rei diz que o Grão-Mestre é o Lorde Branco do clã dos assassinos e está proibido de matar. Embora não possa matar, o Grão-Mestre se teletransporta para o norte e deixa o rei num campo de batalha. O Grão-Mestre retorna e admite sua conexão com o clã dos assassinos, mas é bem mais complicado do que eles imaginam. Tanto Lin quanto Mei decidem confiar nele, afinal, ele acabou de salvar a vida dos dois.
Ele começa a curar Jin, o que confunde Ling, que não entende por que ele não está salvando sua discípula. Mas o Grão-Mestre explica que ele pode ver que Su já obteve o ginseng de sangue e voltou no tempo uma vez. Isso tem seus riscos, e a condição dela está além de sua cura. Ling pergunta o que o rei queria com eles, e o Grão-Mestre explica que eles queriam combinar o sangue sombrio de Jin e os poderes espaciais de sangue de Su para criar uma matriz de espaço-tempo sombrio, que lhes permitiria controlar o poder de reverter o tempo e mudar a história. Jin acorda e diz que fará qualquer coisa para salvar Su. O Grão-Mestre diz que para salvá-la, eles devem voltar à mansão Mushin. No dia seguinte, Liu espera nas montanhas, mas o grupo passa voando direto por ela. Na mansão Muxian, o príncipe herdeiro está atraindo pessoas com o ginseng de sangue, mas o grupo passa voando direto por ele. Ele fica com os outros caçadores de tesouros e rapidamente foge, dando no pé. O grupo passa rapidamente por todos os pontos de teletransporte e chega à área interna. Ao chegarem, Mei nota Yue, que parece ter uma aparência diferente. Yue se assusta e deixa cair sua comida, mas Mei a pega no ar. Yue fica grata, apresentando-se como a chefe da família Mu, e oferece uma recompensa a Mei. Mei pede o ginseng de sangue, e Yue concorda feliz. Ela traz o ginseng de sangue, e o Grão-Mestre inicia seu procedimento com Su. O príncipe herdeiro também retorna, mas parece ter trazido uma multidão com ele. Todos ficam maravilhados ao ver o ginseng de sangue, querendo pegá-lo para si, mas Jin e os outros os enfrentam bravamente. Enquanto lutam, o ginseng de sangue se funde ao corpo de Su graças ao feitiço do Grão-Mestre, e Su desperta com seu poder transbordando. Todos assistem em choque e espanto, enquanto Su sobe de nível várias vezes graças ao ginseng de sangue, tornando-se instantaneamente uma feiticeira espacial de nível Grão-Mestre. Em seu espaço interior, Ming e a Acácia também se desenvolvem, e Ming evolui para uma nova forma. Os caçadores de tesouros pulam em Su, mas são jogados para longe, e eles fogem correndo, sem pensar duas vezes. Ming fica impressionado com o avanço de Su, e Su rapidamente agradece ao Grão-Mestre por salvá-la. O Grão-Mestre a alerta sobre os perigos de mexer com o tempo. Yue chega com o príncipe, e Su vê sua nova aparência. O Grão-Mestre lhe diz que ela também tem o poder de apagar a existência de uma pessoa, e ela o fez quando matou Yue na outra linha do tempo. Su diz que não teve escolha, pois Yue havia matado seus amigos, mas o Grão-Mestre afirma que não importa a razão, apagar alguém é tabu, e é por isso que ela foi punida. Ele a avisa que da próxima vez talvez não consiga salvá-la. Em seguida, a parabeniza por avançar ao nível de Grão-Mestre, um feito que normalmente levaria 20 anos, e diz que ela agora está pronta para herdar o legado de sua mãe. Ele revela que a mãe dela é a mulher de sua pintura, e lhes diz que o mundo é composto por 3 reinos: o reino humano, o reino espiritual e o reino dos deuses. A mãe de Su era a deusa do espaço, Yanhua, e de alguma forma ela acabou no reino humano. Ela explorou o mundo e acabou aceitando 2 discípulos, o Grão-Mestre e um homem chamado An. Em seguida, fundou o clã dos assassinos para estabelecer uma rede de informações, a fim de ajudá-la a encontrar um bebê reencarnado que, diziam, traria desastre ao mundo. Ela lhes concedeu todos os poderes, mas em troca os proibiu de tirar vidas humanas. Após 100 anos, eles ainda não conseguiam encontrar o bebê, até que um dia Yuanhua recebeu uma mensagem que mudou completamente seu plano. Ela decidiu, em vez disso, usar o poder do espaço para criar um mundo totalmente novo e reescrever as leis de Deus. Para isso, treinou mais feiticeiros espaciais, mas o reino espiritual notou seu plano e enviou um exército para detê-la. Isso virou uma guerra, e a maioria dos feiticeiros espaciais foi morta, e o clã dos assassinos enfraqueceu. Eles estavam perdendo a guerra, mas Yanhua também estava grávida. Ela usou seus poderes para dar à luz, e dividiu seu poder entre a Acácia e o Grão-Mestre, dizendo-lhes para proteger sua filha para que ela pudesse cumprir seu legado. Depois disso, ela luta contra o exército do reino espiritual, e o Grão-Mestre se junta a ela, querendo lutar até o fim. Mas ele é jogado para longe, e sua mestra aproveita a chance para mandá-lo embora. Depois disso, ela foi capturada e levada para o reino dos deuses. O Grão-Mestre então vai até a criança de sua mestra, mas encontra Han a segurando, o que é um choque. Ele diz que eles nunca terão o poder de ascender ao reino dos deuses para salvar sua mestra. Então, em vez disso, ele planeja usar a criança dela, junto com o ginseng de sangue e o sangue sombrio, para voltar no tempo e trazer sua mestra de volta. Han foge, e os dois lutam pela criança. O Grão-Mestre destrói o olho dele e ele deixa a criança cair. No fim, Han escapa, e ele ficou com a criança. Ele usou o Anel do Dragão para dividir a alma dela, enviando a maior parte para a Terra, mas deixando um pedaço neste mundo para que ela pudesse retornar. O Grão-Mestre diz que Han acabou assumindo o controle do clã dos assassinos e se juntou ao rei Ouyang, que também queria trazer sua mestra de volta. Ele diz a Jin que ele foi escolhido quando criança, e o clã dos assassinos tem secretamente o alimentado com energia sombria.
Su se pergunta por que sua mãe queria criar um novo mundo e quem é seu pai, mas o grão-mestre não sabe. Ele a instrui a ir a um local secreto que pode ter as respostas para suas perguntas, quem sabe? Jin acompanha o grão-mestre para fora e desconfia de suas intenções. Ele acredita que tudo está indo conforme o plano do grão-mestre e que ele intencionalmente deixou Su cair na armadilha do rei Ouyang para que ela obtivesse o ginseng de sangue, e seu plano de tornar Su uma feiticeira de nível grão-mestre seria alcançado 20 anos antes. Ele também se pergunta como Su poderia criar um novo mundo sendo uma semideusa, quando nem mesmo sua mãe conseguiu. Jin tenta atacá-lo, mas ele desvia. O grão-mestre diz que tudo esteve dentro de suas previsões, e ele arriscou Su obter o ginseng de sangue porque teria sido mais perigoso cultivar por 20 anos com o clã dos assassinos atrás dela. Quanto à sua pergunta sobre criar um novo mundo, o grão-mestre diz que ele não precisa saber, e Jin fica frustrado com a resposta. Jin retorna aos amigos, todo machucado, e diz a Su para esquecer sua herança, afirmando que o grão-mestre a está usando. Mas Su insiste em descobrir quem ela é e não pode simplesmente desistir de herdar o legado de sua mãe. Jin fica magoado por ela não estar disposta a confiar nele e voa para longe. Os outros seguem para os terrenos secretos e Mei tenta animar Su sobre a partida de Jin. Eles chegam a uma cidade e param para comer, mas Su só consegue pensar em Jin, e uma figura sombria os observa de fora. Su e Mei ficam bêbadas, e todos acabam caindo num poço, mas isso era uma armadilha para atrair o perseguidor deles. Eles a cercam, e ela se revela ser Liao. Ela mais uma vez pede outra fruta da acácia, porque nesta linha do tempo ela ainda tem uma cicatriz. Só se lembra que foi por causa da ajuda dela que conseguiu derrotar Yue na mansão Mushin. Então ela diz a Liao para se juntar a eles, e promete dar-lhe outra fruta. Mais tarde naquela noite, Yun também os observa, e é abordado por Dia. Ela lhe diz que eles devem continuar com o plano. Yun diz que sem Jin presente, ele os seguirá até os terrenos secretos e encontrará uma chance de capturar Su. Jia lhe diz que Jin visitou o clã dos assassinos para fazer um acordo com o líder deles. Vemos Jin invadindo e se encontrando com Han. Jin quer trabalhar com eles para atrapalhar os planos do grão-mestre. Han admite que planeja sacrificar tanto ele quanto Su para voltar no tempo, e eles não existirão mais no novo universo. Mas Jin está de acordo, pois acredita que o plano do grão-mestre resulta num final pior para Su. Jin revela o token branco e exige se tornar o Lorde Branco. Quando ele lutou com o grão-mestre, conseguiu roubá-lo dele. Com isso, Han concorda e une seu token vermelho ao de Jin. Ele ativa um feitiço e Jin toma o lugar do grão-mestre como Lorde Branco. No dia seguinte, o grupo procura uma pista para encontrar os terrenos secretos. Enquanto olham ao redor, a peça de xadrez que o grão-mestre deu a Su voa para um leque e se transforma numa besta. Ela foge, e o grupo a persegue. Ela os leva a um beco sem saída que se transforma numa porta. Mei não consegue abrir a porta, então eles tentam combinar seus poderes para empurrá-la e abri-la. Enquanto empurram, um leque de repente abre a porta, e o Sênior de Liao, Shan, aparece e lhes diz para entrarem rápido, pois alguns talismãs os seguem. Mei fica muito feliz em ver seu Sênior e o apresenta a Su. Liao se pergunta o que ele está fazendo ali, e ele explica que foi enviado por seu mestre para ajudá-los. Enquanto caminham, o chão se move de repente, e todos são jogados num rio sem aviso. Enquanto descem o riacho, veem que este espaço está cheio de criaturas gigantescas. Yun e Jia conseguem se esgueirar, observando de longe. O grupo acaba se separando, com Liao indo parar numa área congelada, Ling sendo enviado para uma área subaquática, e Mei acaba num lugar cheio de magma. Enquanto tenta encontrar a saída, ela é atacada por um golem. Enquanto isso, Su é guiada por uma mão gigante flutuante, e ela eventualmente chega a um cavaleiro gigantesco, que ganha vida e a ataca. Ela bloqueia o ataque e estilhaça a espada dele. Ela se desculpa por tê-lo despertado e tenta sair, mas o cavaleiro continua a atacar. No entanto, ela é salva por Shan, e Su acaba esfaqueando o cavaleiro, que é finalmente derrotado. Ela celebra com Shan e ele lhe oferece uma maçã, que ela come feliz. Eles partem para encontrar os outros, mas se afastam da direção do Han flutuante. Enquanto isso, Yun e Jia chegam a uma encruzilhada enquanto tentam rastrear Su. Yun avista uma planta carnívora e diz a Jia que Su deve estar naquela direção. Quando se aproximam, Yun a empurra para dentro da planta, mas Jia lança magia em Yun, fazendo-o sofrer horrores. Ela lhe diz para libertá-la, mas ele se recusa. Lembrando-se de sua promessa a Su, ele corta o braço afetado e a deixa para morrer. A planta carnívora está prestes a consumir Jia, mas ela é subitamente libertada e encontrada por vários assassinos. Ela é levada a Jin e o informa da traição de Yeon. Jin declara que traidores devem ser punidos e envia os assassinos para encontrá-lo. Enquanto isso, Mei aparece gravemente ferida após lutar com o Golem, e Ling vem ao seu resgate num peixe voador.
Ele a leva para a floresta e trata suas feridas, mas quando ela acorda, fica brava com ele por seu método estranho. Eles são subitamente interrompidos quando Yin aparece e cai na frente deles, de repente. Ele os avisa que Su está em perigo e desmaia. Su continua junto com Shan e uma joaninha sobe em Su. Shan avisa que pode ser venenosa e a espanta para longe. Enquanto caminham, Su percebe que foi envenenada. Shan diz que deve ter sido um inseto, mas Su pensa que foi a maçã que ele lhe deu. Shan a carrega rapidamente e Su está impotente para impedi-lo. Eles acabam numa caverna onde Shan encontra Liao. Ele tenta convencê-la de que está tentando tirar Su do espaço para ver um médico, mas Liao vê através de suas mentiras. Shan admite que lhe foram oferecidas 10 cidades-estado no norte em troca de Su. Ele culpa o mestre deles, dizendo que Jin recebeu tratamento especial enquanto ele foi enviado em missão por anos no norte. Os dois começam a lutar, e enquanto estão ocupados, Su consegue invocar sua adaga e esfaquear Shan pelas costas. Liao então consegue pegá-lo pelo pescoço. Shan fica surpreso que este seria o fim para ele, e Liao o finaliza. Ela então dá a Su antídoto para o veneno, e Su desperta finalmente. Ela tenta oferecer-lhe a fruta da acácia como agradecimento, mas falha, porque Meng havia comido todas as frutas em seu espaço interior. Mas Liao revela que suas cicatrizes já estão curadas da primeira fruta que Su lhe deu, mas ela usou isso como desculpa para poder segui-la por aí. Ela revela que todas as suas ações foram sob instrução de seu mestre para proteger Su. Su fica curiosa sobre seu mestre e pergunta sobre seu caráter. Enquanto isso, Yun acorda e encontra Mei Ling que remendaram sua ferida. Eles perguntam por que Su está em perigo, e ele lhes diz que há mais assassinos atrás dela, e também de Jin. De repente, um lobo surge e morde Yun. Ele o arrasta para longe, e ele é levado perante Jin e Dia. Yun se choca ao ver Dia viva e se decepciona com Jin, que agora trabalha com os assassinos. Jin o entrega a Dia para o castigo, e então ele manda seus próprios assassinos atrás de Su. De volta ao acampamento, Mei e Ling debatem se devem salvar Yun. Elas acham que ele já teria sido devorado pelo lobo, mas Mei quer resgatá-lo porque ele mencionou Jin. Mas antes que as duas decidam, uma figura sombria se aproxima delas. Su e Liu passam a noite juntos, e Liu parece finalmente ter superado Jin. Pela manhã, Jin aparece de repente, mas Su o barra, ainda furiosa por ele ter partido. Jin se desculpa e revela que encontrou um mapa para os terrenos secretos. Com Jin de volta, Liao decide partir, mas ao sair, sente que algo está errado, notando a marca do clã assassino no braço dele. Ela corre de volta, mas os dois sumiram. Enquanto isso, Dia pune Yun, jogando-o para as plantas carnívoras. Ela lança um feitiço sobre ele e parte, deixando as plantas o devorarem. Ela se encontra com os outros assassinos, que contam que Jin encontrou Su, mas em vez de levá-la ao quartel-general, ele parece estar a conduzindo ao Templo da Herança. Dia usa seu feitiço de rastreamento e os vê indo para lá. O Lorde Vermelho Han aparece e diz que nunca confiou em Jin. Eles se unem, e Han os teletransporta para o templo. Graças à sua magia espacial superior, eles chegam antes de Jin e Su. Han lhes diz que este é um cemitério que a deusa, em sua misericórdia, criou para todas as vítimas da guerra. Ele jura sacrificar Su para trazer a deusa de volta e restaurar o poder do clã assassino. Mais tarde, ao chegarem ao templo, Jin avisa Su para pensar bem antes de aceitar o pedido da mãe. Su pergunta se ele sabe algo que ela não sabe, mas Jin apenas promete que estará lá para apoiá-la, não importa a sua decisão. Eles se beijam e Su segue para o templo. Ela sobe e entra pelo portal. Jin então abre um espaço e diz a Han que é tarde demais. Su já entrou no templo. Han abre o espaço e percebe que foram enganados. Estavam numa área falsa, criada com a magia de papel da acácia. Han se pergunta por que Jin os trairia, pois agora perdeu a capacidade de matar e será afetado pela magia de punição deles. Um círculo mágico se forma sob Jin, que sofre com o feitiço, mas o Grão-Mestre aparece de repente e diz que como Jin tomou seu lugar como Lorde Branco, ele não faz mais parte do clã assassino e está livre para matar os traidores. Ele os ataca com sua magia, e Han tenta escapar usando sua magia espacial, mas é barrado e forçado ao chão. Ele se surpreende que o Grão-Mestre esteja em outro nível, pois a mãe de Su lhe deu metade de seu poder. O Grão-Mestre diz a Han que ele se perdeu e o finaliza. Em seguida, vai cuidar das feridas de Jin, e Dia consegue pegar o token vermelho. Há um flashback do confronto de Jin com o Grão-Mestre. O Grão-Mestre diz que se o plano dele der certo, Su ascenderá e Jin não poderá ficar com ela. Jin não gosta das opções entre isso e o plano do clã assassino, mas decide trabalhar com o Grão-Mestre, contanto que ele prometa deixar Su decidir sozinha.
O Grão-Mestre concorda com a condição e entrega seu token branco a Jin. Ele diz a Jin que agora é o mestre do clã assassino, mas Jin não tem interesse e destrói o token branco. Também vemos que Yun sobreviveu graças a Mei e seu mestre. Todos se encontram e esperam o retorno de Suo. Enquanto isso, Su sobe ao topo do templo e descobre uma estátua da mãe, que de repente aparece à sua frente. A mãe explica que esta é apenas uma parte de sua consciência que ela deixou para trás. Ela diz a Su que a observou durante toda a vida e viu todas as lutas pelas quais ela passou. Ela então explica que o mundo é composto por 3 reinos, mas na verdade, qualquer um pode ascender ao reino dos deuses com esforço suficiente. Os deuses mentiram intencionalmente sobre isso para que houvesse menos deles. Por causa das regras do céu, a cada 100.000 anos, um ser conhecido como o Matador de Deuses surge para matar todos os deuses. Eles queriam menos pessoas sofrendo esse destino. Então, quando os deuses souberam que o Matador de Deuses reencarnou, tentaram encontrá-lo antes que despertasse. Mas enquanto procuravam pela criança, havia uma traidora entre os deuses, e ela foi a única a escapar para o reino humano. Depois, fundou o clã assassino e procurou por 100 anos. Quando estava prestes a desistir, recebeu uma inscrição de deuses antigos, que buscavam uma forma de sobreviver. Isso era para um poderoso feiticeiro espacial criar um universo totalmente novo, livre das regras dos céus e do Matador de Deuses. Su fica animada ao descobrir que foi seu pai quem deu a inscrição à mãe. Ela pergunta sobre o paradeiro dele, mas a mãe diz que ele morreu protegendo-a na guerra. A mãe explica que para criar um novo universo, ela teria que se sacrificar e se tornar o próprio espaço, não podendo ficar com Jin. Su está em conflito com a decisão. A mãe a aconselha a pensar no bem maior e lhe dá 3 dias para decidir. Su é teletransportada para fora com os outros, e o espaço começa a colapsar, então todos recuam para a cidade L. Eles desfrutam de uma refeição juntos, e Su finalmente percebe que o mestre de Jin é o mestre Long. Ela o agradece por tê-la acolhido e treinado na Terra. Long revela que Yun era um agente duplo contra o pai dele e o clã assassino, e só a esfaqueou por ordem do Grão-Mestre. Ele diz que seus sentimentos por ela nunca mudaram e pede para ela voltar, mas Su o rejeita de forma estranha, e ele vai embora. Mais tarde, Yun vai encontrar Su, mas é confrontado por Jin. Yun acredita que ainda está no coração de Su, e os dois começam uma luta. Enquanto batalham, Yun se lembra de como sempre esteve lá para Su, ao contrário de Jin, que só a conhece há alguns meses. Mas Jin responde, dizendo que o tempo é irrelevante quando se encontra com a pessoa certa. Jin domina Yun no final e diz que ele não entende Su. Enquanto isso, Long e o Grão-Mestre relaxam na fonte termal. E Long se lembra de como o Grão-Mestre quase matou Su. Quando ele lutou com Han, Su foi jogada do penhasco, mas Long felizmente estava lá e a salvou. O Grão-Mestre percebe isso e sente que lhe deve. De volta ao clã assassino, os assassinos se perguntam o que fazer agora que Han está morto, mas Jia revela o token vermelho e reivindica a posição de mestre. Ela diz a todos que tem um novo objetivo. Em vez de tentar voltar no tempo, usarão o poder espacial de Su para um futuro mais brilhante. Enquanto isso, vemos que o rei Ouyang sobreviveu após ser jogado no campo de batalha pelo Grão-Mestre. Ele se juntou às forças do norte e as ordena a invadir a cidade do inferno e capturar Su. Su fica em seu quarto pensando na decisão e os dias passam. À medida que o último dia se aproxima, Mestre Long visita Su e vê que o Grão-Mestre também está lá. Mei e Ling vêm correndo e contam que viram muitas pessoas suspeitas chegando na cidade. Long acha estranho, pois só se entra com um passe. Eles verificam o quarto dele e veem que seu selo sumiu. O Grão-Mestre lhes diz que deve haver um traidor entre eles. Eles rapidamente vão verificar Su e descobrem que é Liao, fingindo ser ela. Yun também se revela como quem roubou o selo e vendeu os passes de entrada na cidade. Long se pergunta como eles poderiam ter se teletransportado sem o Grão-Mestre saber, mas percebe que usaram um túnel subterrâneo secreto para escapar. Long fica irritado porque todos os seus discípulos o traíram, mas Mei lhe diz que esta foi a decisão de Su. Naquela noite, quando Jin e Hyun lutaram, Su se aproximou deles e explicou seu plano a todos. Ela se desculpa com Yun por não poder ficar com ele, mas ele ainda está determinado a ajudá-la como puder. Jin e Su chegam ao ponto de se despedirem. Su diz que o ama, e Jin responde lançando magia na lava para fazer corações derretidos flutuarem no ar. De volta à cidade do inferno, Mestre Long pune Mei por traí-lo, e acaba enviando todos para lutar contra os atacantes e limpar a bagunça. Jia e os assassinos chegam, mas o Grão-Mestre os confronta.
Eles tentam usar sua magia de punição nele, mas não funciona, pois ele não faz mais parte do clã. Ele decide não matá-los, não querendo destruir o que seu mestre criou, então os manda embora. A cidade virou um campo de batalha, e o rei Ouyang é confrontado por Yun. O rei lhe diz que, assim que reverter o tempo, promete amá-lo e valorizá-lo na próxima vida. Ele ataca Yun, mas é derrotado no final. Yun lhe diz que o poupará se ele o fizer rei. Ouyang entrega o selo do rei, mas revela que, para escapar do norte, fez um acordo com o líder e ofereceu a maior parte de suas terras. Yun se declara rei e ordena a retirada de suas tropas. Mestre Long confronta o líder das forças do norte, mas é surpreendentemente derrubado. Quando estão prestes a se chocar, Jin retorna de repente para ajudar seu mestre. O homem joga discos giratórios nele, mas o relâmpago de Jin destrói a arma. Jin carrega seu ataque e derruba o homem. Enquanto isso, Su dá sua decisão à mãe. Ela não quer se sacrificar, mas também não quer decepcioná-la, então decide se tornar mais forte para derrotar o matador de deuses um dia. A mãe apoia sua decisão e desbloqueia o poder total do Anel do Dragão. Isso eleva o poder de Su para o próximo nível, e com esse poder, a Acácia também evolui, e Ming se transforma em forma humana. A mãe a avisa que o Matador de Deuses despertará em breve, então ela deve treinar ainda mais e encontrar aliados confiáveis. A mãe lhe diz que a alma de seu pai está selada no Anel do Dragão, e Su se pergunta se pode trazê-lo de volta. Um feixe de luz dispara para o céu e todos observam à distância. Long se surpreende que o Grão-Mestre tenha deixado Su tomar essa decisão, mas ele diz que sua dívida com Su foi paga. Su sempre se sentiu prisioneira do destino, mas agora finalmente sabe quem é e é a senhora do seu próprio destino. Ela é acompanhada por Jin e se pergunta o que o futuro lhes reserva. Mas é aqui que a série termina. Não esqueça de deixar seu like e me contar nos comentários o que mais curtiu na série, tá? Valeu por assistir e até a próxima.